Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e na aula de hoje nós iremos aprender sobre voz ativa e voz passiva. Antes de observarmos o verbo e todas as orações em que aparecem a voz ativa e a voz passiva, iremos aprender a classificação de cada uma. Na voz ativa, nós teremos o sujeito recebendo a ação dita pelo verbo. Já na voz passiva, teremos este mesmo sujeito recebendo. E aí, quem faz ou também quem exerce a ação escrita pelo verbo será chamado de agente da passiva. Por exemplo, os verbos podem passar da voz ativa para a voz passiva. Observe, temos a nossa frase da letra A. Flávia leu o artigo do jornal. Primeiro, nós podemos separar sintaticamente a nossa oração em sujeito e predicado. Flávia, que é quem exerce a ação de ler o artigo do jornal, e leu o artigo do jornal, que será o nosso predicado verbal, pois indica uma ação feita por Flávia. Nesta frase, a voz ativa, que é a voz verbal, ela é expressa, pois o nosso sujeito exerce a ação de ler, Flávia leu, e o nosso objeto direto, que não é o nosso sujeito, recebe a ação. Por isso, dizemos que ler, nesta frase, é transitivo direto e está na voz ativa, pois indica que o sujeito, que está conjugado conforme o verbo, e vice-versa, indica que ele está exercendo a ação e não recebendo. Entretanto, podemos escrever esta mesma oração, porém na voz passiva. O artigo do jornal foi lido por Flávia. Agora, nesta outra oração, podemos perceber que o nosso sujeito não é mais quem exerce a ação, mas sim quem recebe. E desta vez, o verbo indica esse recebimento do sujeito, e não a ação feita pelo agente da passiva. O artigo do jornal, que é o sujeito, pois é indicado pelo foi lido, que é uma locução verbal, o sujeito paciente, pois ele recebe, e na nossa letra A, o nosso sujeito era ativo, pois ele faz, agente. E por Flávia, que é agora quem faz a ação, entretanto não é o nosso sujeito, será chamado de agente da passiva. Logo, na voz ativa, o nosso sujeito é quem faz a ação e quem recebe será o objeto direto e o verbo será transitivo direto na voz ativa. Entretanto, quando o nosso verbo estiver na oração na voz passiva, o sujeito receberá a ação, teremos uma locução verbal e o agente da passiva, que é o mesmo sujeito da voz ativa da oração, será quem faz a ação recebida pelo sujeito. E desta vez, o mesmo verbo será transitivo direto, entretanto, estará na voz passiva, pois o sujeito é paciente. E o agente, que antes era o sujeito, agente, agora virou agente da passiva, pois faz a ação recebida pelo sujeito. Agora, como aprendemos e observamos a diferença entre voz ativa, que é quando o sujeito, conjugado juntamente com o verbo, faz a ação e o objeto direto recebe, e a voz passiva, que é quando o sujeito recebe a ação, o contrário. Temos uma locução verbal e não somente o verbo, no transitivo direto, conjugado nesta forma, e o agente da passiva, que antes era sujeito-agente, faz a ação recebida pelo sujeito. Iremos resolver a nossa atividade prática. Vem comigo! Passe as orações da voz ativa para a voz passiva e sublinhe o agente da passiva. Letra A. A menina quebrou o vaso. Nesta frase, o verbo quebrou, que também é transitivo direto, ele está na voz ativa, pois o sujeito, a menina, exerce a função dita pelo verbo, de quebrar o vaso. Entretanto, quando nós passamos para a voz passiva, o nosso o vaso se tornará o sujeito, pois ele receberá a nossa ação dita pelo verbo, ou seja, será o sujeito paciente. Por isso, escrevemos o vaso, que será o sujeito, e
E agora nós temos que transformar o verbo quebrou, que é transitivo direto, em uma locução verbal. Neste caso, sabemos que se a menina quebrou o vaso foi quebrado pela menina. Agora temos que identificar e sublinhar o nosso agente da passiva. Como já aprendemos, o nosso agente da passiva da oração será sempre a expressão iniciada por uma preposição e depois terminada, nesse caso, com o nosso antigo sujeito, que formará a expressão que indica quem faz a ação recebida pelo sujeito paciente. Neste caso, o nosso agente da passiva será a expressão pela menina, pois o vaso foi quebrado, o vaso sujeito, foi quebrado a nossa locução verbal, e pela menina é o agente da passiva, pois indica quem fez a ação que o sujeito paciente recebe. Logo, a oração da letra A está na voz ativa na seguinte forma: a menina quebrou o vaso. E na voz passiva, o vaso foi quebrado pela menina, sendo pela menina agente da passiva. Letra B. O jornal Estadão fará o anúncio amanhã. Aqui, o nosso sujeito desta frase na voz ativa será o jornal Estadão, pois é quem faz o anúncio. Neste caso, quem fará, pois o verbo está no futuro. Entretanto, quando passamos para a voz passiva, o sujeito será o anúncio. Agora, transformamos o antigo verbo transitivo fará em uma locução verbal. Será feito. Escrevemos agora o antigo sujeito agente na voz ativa, jornal Estadão. Retiramos o artigo, pois agora teremos iniciando a expressão uma preposição. E esse será o nosso agente da passiva. O anúncio será feito pelo jornal Estadão. Agora, identificamos qual será o agente da passiva. Quem fez a ação recebida pelo verbo será o nosso antigo sujeito, o jornal Estadão. Nesse caso, nós retiramos o artigo o e, em seu lugar, acrescentamos a preposição pelo. Logo, pelo jornal Estadão é o agente da passiva. E nós não sublinhamos amanhã, pois ele é apenas um advérbio de tempo acrescido à locução adverbial. Portanto, na letra B, temos a oração na voz ativa, o jornal Estadão fará o anúncio amanhã. Entretanto, na voz passiva, temos o anúncio será feito pelo jornal Estadão amanhã, sendo a expressão pelo jornal Estadão o agente da passiva. E, por fim, a nossa oração da letra C. Nós encontraríamos a resposta. Aqui o sujeito será nós, que está sendo conjugado conforme o verbo encontraríamos, e o nosso sujeito, que neste caso recebe a ação, a resposta. Quando passamos para a voz passiva, mudamos o nosso sujeito, será a resposta. Transformamos o verbo encontraríamos em uma locução verbal. A resposta seria encontrada.
E para nós encontrarmos qual será o agente da passiva, fazemos uma pergunta. A resposta seria encontrada por quem? Acrescentamos a preposição por e escrevemos o antigo sujeito desta oração, porém na voz ativa, por nós. E como já identificamos, por nós, o antigo sujeito e a preposição por, juntos formam o agente da passiva. Então, na letra C, temos a oração na voz ativa, nós encontraríamos a resposta, porém, na voz passiva, a resposta seria encontrada por nós, sendo a expressão por nós o agente da passiva. E esse foi o nosso vídeo no qual aprendemos sobre voz ativa e voz passiva. Eu vou ficando por aqui e te vejo na próxima aula.